O tráfego pago na advocacia não é atalho, é amplificador de acertos ou de erros. A crescente digitalização da sociedade transformou completamente a forma como os serviços jurídicos eles são apresentados, compreendidos e até mesmo acessados. Nesse novo cenário, o tráfego pago ele é uma realidade. Ele passou a ocupar um espaço central nas estratégias de marketing jurídico, despertando um grande interesse entre advogados que, claro, querem ampliar visibilidade e alcançar mais pessoas, ter mais autoridade e, lógico, gerar novas oportunidades. Porém, ao contrário do que muitos acreditam, investir em tráfego pago, investir em anúncios, posts patrocinados, não é sinônimo automático de crescimento profissional, de muitos clientes, fechamentos de contratos e nem mesmo uma prospecção qualificada. Quando esse tráfego ele é mal estruturado, ele não vai apenas gerar um prejuízo financeiro, mas também pode expor o advogado a riscos éticos disciplinares que vão ser muito relevantes. Neste conteúdo, eu vou te guiar na construção da melhor estratégia para que você tenha mais segurança, principalmente se desejar investir por hora em tráfego pago. Se você quer saber sobre como funciona a aplicação ética dessa questão, no vídeo anterior eu abordei sobre esse assunto. Então já se inscreve no canal, vai lá nesse vídeo e depois volta aqui para dar continuidade a esse conhecimento. Muito prazer, eu sou a Natália Araújo, advogada, professora, palestrante, estou presidente da Comissão de Marketing Jurídico na OAB-MG pela segunda gestão consecutiva, sou responsável por desenvolver projetos, cursos, diretrizes que modernizaram como a advocacia, ela entende a comunicação profissional. Atuo também como mentora e educadora, principalmente ajudando os advogados a se posicionarem no mercado digital. Neste vídeo de hoje, nós vamos falar sobre as estratégias de tráfego pago para a advocacia, sempre em conformidade com a nossa legislação ética, o provimento 205 do Conselho Federal, o Código de Ética e Disciplina. E para começar, nós precisamos partir da premissa principal, em que foi consolidado pelo provimento 205 de 2021 que a publicidade ela é permitida pelos advogados, inclusive através dos anúncios pagos. Mas lógico que tem que ser observado a publicidade com enfoque na informação, na educação. E é por essa razão que não é porque é permitido que significa que pode ser feita de qualquer maneira. No conteúdo postado, ele precisa observar todas as normas éticas, todos os fundamentos, as previsões legais sobre ali o assunto que está tratando, além, logicamente, do assunto ético concernente ali ao advogado. Só que antes de tudo, o advogado precisa compreender 7 verdades fundamentais que funcionam como pilares estratégicos e éticos para uma atuação digital mais segura, eficiente e sustentável. Primeiro deles, antes de fazer qualquer tráfego pago, o posicionamento ele tem que ser claro, porque antes do anúncio vem a estratégia. O erro mais recorrente na advocacia digital é acreditar que o tráfego pago é capaz de criar um posicionamento. Não é. O tráfego, ele vem apenas para ampliar aquilo que já existe. Então, se o discurso é genérico, se a comunicação é confusa, se a proposta profissional ela não está bem definida, o tráfego pago, ele não vai corrigir essas falhas. Pelo contrário, ele vai potencializar, já que ele é uma ferramenta de alcance. O posicionamento jurídico, ele exige clareza sobre 3 elementos essenciais de qualquer negócio: nicho, público e proposta de valor. Sem essa definição, os anúncios vão atrair pessoas desqualificadas, vão gerar atendimentos totalmente improdutivos, só com curiosos, e vão aumentar significativamente o custo de aquisição, tanto de cliente como de oportunidade.
Um exemplo muito prático disso é quando, por exemplo, um advogado generalista decide investir em Google Ads com o anúncio "Advogado em Belo Horizonte, atua em todas as áreas do direito". Quais são os riscos disso? Vir um alto volume de clique, um baixo aproveitamento de contatos e frustração total com o investimento que foi destinado como verba. E isso acontece porque a ausência desse nicho gera uma atração desqualificada. O anúncio ele passa a atrair desde demandas previdenciárias até conflitos empresariais e complexos. Muitos curiosos, apenas querendo ali tirar a dúvida, aproveitando a boa vontade de um advogado que apareceu para mim, sem nenhuma coerência, sem nenhuma estratégia, elevando até os custos e reduzindo drasticamente a taxa de conversão em clientes. Agora, compare essa realidade com um posicionamento claro. Advocacia especializada em direito previdenciário para servidores públicos. Nesse caso, o tráfego ele deixa de ser volume e passa a ser um filtro estratégico. Menos cliques, mais qualidade, maior taxa de fechamento e posicionamento sólido. No marketing jurídico, o tráfego ele precisa servir como um instrumento de amplificação. É uma estratégia que precisa ser estruturada antes de ser colocada em prática. Primeiro você tenha clareza dessa estratégia e depois você escala essa estratégia. Quando você inverte essa ordem, você transforma o seu investimento em desperdício. A segunda verdade é a conformidade ética absoluta. Porque o limite ele não está na ferramenta, mas na mensagem que aquele anúncio ele carrega. O provimento 205 de 2021 deixou expresso que a publicidade profissional ela pode sim ser carreada de anúncios patrocinados, mas para isso tem que respeitar os limites impostos pelo Código de Ética e Disciplina e também pelo provimento 205, principalmente no que se refere à sobriedade, à moderação, à discrição, o caráter informativo, a ausência de mercantilização. Assim, cada elemento da campanha, o texto, a imagem, o vídeo, a chamada para ação, a segmentação de público, a página de destino desse anúncio deve ser analisado sobre a ótica ética. As promessas de resultado, as expressões sensacionalistas, a indução direta à contratação ou até mesmo o estímulo ao litígio, a autopromoção, comparação com outros profissionais, a exploração de vulnerabilidade emocional continuam absolutamente vedadas. Por exemplo, suponhamos que um escritório de advocacia faz anúncios no Instagram com a seguinte chamada: teve o seu benefício negado? Entre em contato agora e garanta os seus direitos. Ainda que pareça inofensivo, esse tipo de chamada para ação ou CTA induz diretamente à contratação. Cria ali uma urgência artificial, aproxima uma comunicação que deveria ser jurídica de uma propaganda comum de mercado, como uma loja de mercado faz, que é eticamente inadequado. Agora, de uma forma adequada seria: teve seu benefício negado? Entenda quais são os caminhos legais possíveis nesse tipo de situação. Aqui a proposta ela muda completamente, sai da captação de clientela e entra no campo informativo, educativo, justamente para mostrar ali as possibilidades e as pessoas identificarem se competem aquela situação que ela está vivendo ou não. Quando o tráfego pago é mal conduzido, ele não gera apenas o prejuízo financeiro, ele vai expor o advogado a processos disciplinares, comprometendo ali a sua reputação, a sua credibilidade institucional e, lógico, a sua trajetória, porque isso marca. E na advocacia, crescer sem ética não é crescimento, é um risco. Uma terceira verdade que eu preciso te contar é que é preciso uma estrutura mínima de conversão. Como assim? Quando você anuncia sem uma base,
você joga o dinheiro fora. Antes de investir em tráfego, o advogado precisa responder uma pergunta que é central. Para onde o anúncio vai direcionar o público? Perfis que são desorganizados, páginas institucionais que não tem nenhuma estrutura direito, às vezes não tem nem um registro, ausência de uma landing page organizada, um fluxo improvisado de atendimento e um WhatsApp que não tem nenhuma triagem, alguém ali para atender, inviabiliza qualquer tentativa de conversão qualificada. Quando você faz um tráfego pago, tem que ter essa estrutura mínima, como, por exemplo, uma identidade visual coerente com a do escritório, uma narrativa clara, uma jornada do usuário bem definida e também um processo organizado de um atendimento. Isso é experiência do cliente. Vamos a um exemplo. Um advogado investe em Meta Ads, direcionando o público para o perfil do Instagram. E nessa bio, é uma bio genérica, não tem destaques, não tem nenhum conteúdo educativo fixado, um feed totalmente desorganizado, ora conteúdo pessoal, ora conteúdo profissional, não tem nem a menção clara de uma atuação. O resultado vai ser clique, curiosidade e abandono rápido. Agora, vamos comparar uma outra estrutura mais simples, uma bio objetiva, com destaques explicativos, os posts fixados ali com conteúdo educativo, uma narrativa clara de atuação, um fluxo organizado para o atendimento inicial daquele potencial cliente. Nesse caso, o anúncio passa a converter autoridade, não apenas curiosidade. Esse tráfego sem essa estrutura mínima é um vazamento de dinheiro e o anúncio para cliques, mas que não gera nenhum tipo de negócio. Antes de anunciar, organize a sua casa digital. Imagine se você gerar resultados em alto volume e não ter a mínima condição de atender esses clientes. Quais são as chances dele permanecer ali? Quarta verdade, o objetivo ele tem que ser realista e mensurável. Sem meta clara, não existe estratégia que vá salvar. Um erro frequente é investir em anúncios sem a definição precisa de qual vai ser o objetivo. Não se trata de só viralizar, ter muitas visualizações, ter muitos seguidores ou até mesmo ficar conhecido. Não, existem outras formas de fazer isso. Na advocacia, cada estratégia precisa estar alinhada a um propósito específico. O advogado, ele tem que definir de forma clara se o seu objetivo é construção de autoridade, geração de oportunidades que são qualificadas para o seu trabalho, fortalecimento de uma marca pessoal, da marca do escritório, a educação jurídica da audiência, a consolidação de uma presença mais qualificada. Cada finalidade ele vai demandar ali um tipo de abordagem diferente, as métricas também serão analisadas de maneira diferente, formato de conteúdo e o tipo de campanha que você vai adotar para esse tipo de anúncio. Se você não tem esse direcionamento, esse alvo, o tráfego ele se torna totalmente desordenado, improdutivo e frustrante. Quinta verdade, consciência do investimento. Não tem como você fazer aposta em tráfego pago. É um investimento estratégico que exige ali um planejamento financeiro, um planejamento que tem ali o teste, análise de métrica, tempo de maturação daquele anúncio. Quem inicia campanhas de tráfego esperando um resultado financeiro imediato, sem margem para ajustar, sem margem do período de aprendizado, inevitavelmente se frustra. O marketing jurídico responsável compreende que os melhores resultados, eles sempre vão surgir da constância, da análise de dados, da otimização progressiva desse anúncio. O problema aqui não está no tráfego pago, mas na mentalidade imediatista. Crescimento sólido na advocacia exige paciência. Não se cresce com pressa. Exige uma visão de médio e de longo prazo. Uma sexta verdade que eu preciso contar é a terceirização consciente. Quem entende não depende. A terceirização do tráfego pago pode ser uma decisão inteligente, desde que seja acompanhada de conhecimento mínimo por parte do advogado, aquele que delega. Compreender os fundamentos dessa estratégia
permite que você avalie os resultados com criticidade, para você saber como cobrar, saber analisar os relatórios, identificar ali os erros técnicos e evitar uma dependência total de prestadores de serviço, porque grande parte das insatisfações com o tráfego pago que vejo diariamente por parte dos advogados é justamente pela ausência desse domínio conceitual. Não é para que você execute tudo, mas para que você entenda o suficiente para conseguir gerir com mais inteligência, combinar e, lógico, formalizar todas as ações antes. É essencial, você é advogado, sabe disso. É preciso conhecer. E por fim, o primeiro investimento deve ser sempre no orgânico. É isso mesmo. Antes de impulsionar qualquer conteúdo, o advogado ele precisa investir em posicionamento digital consistente e natural, aquele que não depende de nenhum investimento financeiro. Esse crescimento sustentável, ele nasce da construção de autoridade, de conexão, de confiança. O conteúdo orgânico, ele cria um relacionamento, ele humaniza a atuação profissional e ainda consolida a percepção de autoridade jurídica. O tráfego pago, por sua vez, ele potencializa isso que foi construído aqui embaixo. Quando o advogado ele depende exclusivamente de anúncio, torna-se refém, totalmente refém das plataformas, que nem sempre tem um bom funcionamento. Quando ele constrói essa autoridade no orgânico, ele torna referência, as pessoas conhecem quem ele é. E essa referência, ela atrai oportunidades de forma natural e até mais barata, além, obviamente, de ser ético. O tráfego pago é uma ferramenta poderosa, mas não é solução mágica, como a gente viu aqui na advocacia. Ele só gera os resultados sólidos quando eles estão integrados a uma estratégia clara, ética, estruturada e orientada, claro, por objetivos que são definidos. O provimento 205 de 2021 mesmo, ele não pode ser interpretado como uma limitação, já que ele dá essa diretriz de que é possível e a partir disso você tem mais segurança, dando ali para a gente um caminho para a gente poder usar esse marketing jurídico digital de maneira mais profissional, para que a gente não comprometa os valores que sustentam a dignidade da nossa profissão, a credibilidade da advocacia. E quando você, advogado, investir em tráfego pago, saiba que sem preparo se aposta contra si mesmo. Você tem que investir com estratégia, com ética, com essa visão de longo prazo, para que você construa essa autoridade, essa reputação e cresça de maneira sustentável e exponencial. Quando você domina esse limite, o marketing jurídico ele deixa de ser um risco e ele se torna uma estratégia poderosa para você construir autoridade, para você alcançar pessoas e para você fortalecer a sua atuação sempre em conformidade com a nossa legislação que você já conhece. Se esse conteúdo ele ajudou você a compreender melhor o funcionamento e a lógica por trás do tráfego, que parece algo tão genuíno e simples, já se inscreve nesse canal para ter acesso a orientações práticas, sobre posicionamento, para te orientar, para te ajudar a entender de forma ética, construir ali a sua autoridade, tanto no online como no offline. E se você desejar aprofundar nessa estratégia, conheça os meus treinamentos e oficinas completas para advogados que querem crescer com mais segurança, com intencionalidade. Vai ser um prazer imenso receber você lá. Até o próximo vídeo.